a gente vai lutar. Milagres acontecem quando a gente vai. Milagres acontecem quando a gente vai lutar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Evandro Júnior. A voz está diferente, os cabelos caindo, mas esse é o nosso Gente que Faz, o nosso programa que trata sobre empreendedorismo e empreendedores aqui da nossa cidade e da nossa região. O nosso entrevistado de hoje, a nossa matéria de hoje, a nossa pauta de hoje é alguém que é um ponto muito relevante para a cidade de Governador Valadares. Tanto nas suas percepções profissionais, nas suas lidas profissionais, quanto na sua ajuda também na associação comercial da nossa cidade. Eu estou falando de Jackson Lemos. Obrigado. Queridaço, obrigado por receber a gente. Né? Às vezes o sujeito fala assim, cumprimentar no início porque está me mandando embora. Não, obrigado mesmo por receber a gente aqui. Eu que agradeço, porque é muito importante poder falar um pouquinho da história e esse espaço que você está me dando, eu que tenho que te agradecer. De jeito nenhum. Ô Jackson, é muito interessante hoje eu estar perto de você. Nós já estivemos perto lá na Expo Leste e para mim foi muito enriquecedor. Eu também sou dono de agência de publicidade, fui aluno da Valéria, né? Então eu sei da sua lida e sei o quanto você é referência. Você, sua agência, seus parceiros. E a gente está aqui hoje para você dar as suas impressões a respeito de empreendedorismo, que é o oxigênio dessa máquina toda que a gente chama mundo. Sim. Você se vê empreendedor? Olha, eu sempre fui empreendedor. Eu comecei minha vida trabalhando aos 8 anos de idade. Uau! Porque eu não consegui ficar brincando com a galera. Tinha um supermercado ao lado da minha casa em Vitória. Eu ia para lá ajudar a montar, colocar engodo. Não é que eu trabalhava, eu ajudava. Você ajudava. E a pessoa que é um grande amigo que nos deixou esse ano, mas eu ficava lá. Eu lembro de uma história até porque chegou um tanto de mercadoria e já fazia tempo que faltava, porque naquela época de inflação as coisas não eram tão fáceis como é hoje. Aí ele falou assim, mas aqui... E naquela época não tinha sistema, não tinha programa, era tudo no caderninho. Anotadinho. Ô fulano, pega o caderninho lá para saber o preço de quanto era esse produto. Aí de manhã era um preço, à tarde era outro. Aí eu virei, o último preço era o preço tal, eu tinha 8 anos de idade. Aí você, não pode ser... Aí foi lá e pegou o caderninho, era o preço. Porque eu já estava envolvido naquele montar. Já estava engajado na situação. Então eu sempre fui muito cedo um trabalhador, sempre busquei trabalhar. Já trabalhei em vários setores da economia. Mas com os meus 14 anos eu fui trabalhar, aos 12 anos, quando eu vim para Valadares, eu fui trabalhar numa empresa de varejo, chamava Bazar Mara, que ficava ali na Marechal Floriano, não, Marechal Deodoro, esquina com Israel Pinheiro, perto do Poço Saci ali. Aí eu trabalhava no Bazar Mara com o senhor Milton Garcia Dantas. E aí fiquei um ano lá trabalhando, primeira carteira assinada, aí eu tive férias. Aí eu, menino com férias... Como lidar com férias? Pois é. Aí eu fui para casa, aí começaram a montar um negócio do lado de casa. Como eu sempre fui, nunca gostei de ficar brincando, né? Brincava, gostava, mas não era a prioridade. Aí eu fui ajudar a pessoa, aí estou ajudando a montar as divisórias, as coisas lá. Aí ele falou assim, você quer trabalhar comigo aqui? Eu falei assim, eu tô de férias, trabalhando. Não, eu sei. Aí eu falei com ele que ganhava metade de meio salário mínimo. Eu falei assim, não, você vem trabalhar comigo aqui, você já vai ganhar meio salário mínimo. Uai, dobrei de salário, vou na hora. E aí tudo começou, era uma gráfica. E eu comecei nessa gráfica, trabalhei... E era onde essa gráfica? A gráfica era ali no São Geraldo. Aham. Era no centro, na Leonardo Cristina, entre o centro e o São Geraldo. E aí eu trabalhei nessa gráfica e aprendi tudo, a montar chapa, a fazer fotolito, a imprimir máquina manual, offset.
E aí chegou a era do computador e falou assim, você que vai aprender isso, e me colocou nisso. Aí eu fui aprendendo, e aí já com a veia criativa de fazer as artes já no Decadry, na régua de pino, no nanquim, e aí você vai para a era do computador, eu assumi essa área e virei empreendedor. E eu comecei a vender para essa gráfica, então eu comecei também a ganhar comissão, e eu comecei a gostar. Em vez de ficar ganhando salário e ganhar comissão, eu comecei a fazer isso. Eu acho isso muito interessante, porque a maioria das pessoas que encaram o mercado, quer encarar o mercado com o salário. Acha o salário muito mais vantajoso do que a comissão. Mas em muitos casos a comissão acaba sendo muito mais vantajosa do que um salário fixo. Eu trabalhava na gráfica e ele deixou eu vender. E eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu ganhava lá. E aí eu passei a vender. Por outro lado, eu não queria ser vendedor, porque eu apesar de achar bacana, não era isso que eu queria. Eu queria ter minha empresa. Aí eu passei a ser a agência. E aí eu comecei a atender alguns clientes e aí tudo começou. E aí a vida passou. Passei por várias gráficas, mas essa foi a principal. Passei por algumas agências e estou aqui hoje. Que bacana. Na sua família, você tem outros empreendedores ou é só você? Não, na minha família... Tem o Jefinho? Tem o meu irmão, que também tem o lado empreendedor dele. Tem a minha irmã, que é uma vendedora nata. Ela vende muito, muito bem. E a família de vendedores, na verdade. A sua formação é jornalista e publicidade. Publicidade. São as duas habilitações. Eu formei comunicação social com habilitação em jornalismo e publicidade. E publicidade. Você formou em que ano? Formei em 2003. De 2003 para cá muita coisa mudou. Né? O mundo se atualiza a cada atualização do iPhone. Isso, né? Mais ou menos por aí. E nessa atualização toda, a gente também tem que se atualizar. E você é um cara que busca atualizações constantemente também. Sim. Eu te falei, quando nós começamos, não tinha nem computador, não tinha essa de computador. As artes eram feitas na régua, no talento do desenhista, na fotografia e tal. Na minha mesa tinha um calendário de Decadry, que era quando a gente fazia os arquivos. Isso quando você não montava uma chapa, fazer um fotolito e por aí vai. Hoje você faz tudo no computador, né? Mas o computador não tem um talento. E aí que muda tudo. Entre inspiração e transpiração, eu acho que vai ficar aqui no meio a questão do talento. Né? Valadares tem muitos talentos, inclusive muitos foram para fora e outros estão aqui, mas tem muitos talentos criativos. Nós já tivemos gente de Valadares trabalhando na agência África. Uau! Nós temos gente espalhada em grandes agências da cidade, como redator, como design, como produtor de vídeo e por aí vai. Mas a verdade é que o talento sempre é a principal ferramenta. O resto, quer dizer, ou se nasce ou se treina. Justamente, né? Justamente. Que bacana. Enfrentar o mercado de Governador Valadares, quer dizer, você enfrentou o mercado de Governador Valadares como funcionário. Né? Desde os 8 anos de idade, a gente se identifica muito, né? Eu com 8 anos de idade, eu estava aqui em Ipatinga, dentro de uma gráfica, fazendo chaveiro. Então, ajudando a fazer... Você sabe do que eu estou falando. Então, você enfrentou como funcionário, depois praticamente como parceiro de negócios lá, né? E depois como urgência, você começou a agenciar. Sim. Essa transição toda te custou muito? Custa. Porque, na verdade, você pega um mercado totalmente cru, como era, e você participa da evolução dele. Muitas pessoas foram parte dessa evolução. Então, hoje nós estamos vivendo um momento de muita luta, vivendo a alegria de muitas lutas de outras pessoas. Outros que levaram as pancadas, a gente está colhendo. Para chegar até hoje, onde nós estamos. E ainda tem muito que evoluir, mas nós estamos evoluindo. Então, nós passamos por várias fases para chegar até aqui hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre a evolução do mercado da nossa cidade. Quer dizer, é mais próximo a nós, né? Sim, que pode ser também uma amostra do que acontece em todo o país.
Tá bom? Gente, a gente tá aqui com o Jackson Lemos, aqui direto da agência, óbvio, falando no nosso Gente que Faz sobre empreendedorismo. É uma parada rapidinho, a gente já volta, tá?